eu fico, às vezes me chega, eu não tenho muito tempo para ficar lendo tudo, mas às vezes me chega comentário, eu fico pensando, de onde está saindo essa informação? Eu olho para o IPCA 15, para o IPCA, eu olho para os núcleos, eu olho para a geração de emprego, olho para o CAGED, olho para o IBGE, olho para as notas de crédito de 3 agências internacionais, olho para a SP, olho para a Fitch, olho para a Moody's. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A impressão que dá é que tem um fantasminha, sabe, fazendo a cabeça das pessoas e prejudicando o nosso plano de desenvolvimento. Então, há muitas coisas a serem feitas, estão sendo feitas. Por isso que nós estamos com indicadores dessa qualidade. Inflação em queda, né? E detalhes sobre a inflação que pouca gente, às vezes, passa despercebido. Quando você desonera os combustíveis no meio de 2022, você tem uma maquiagem ali na inflação. Então, a inflação oficial de 2022 foi 5,80 aproximadamente, se a memória não me trai aqui. 5,80 a inflação oficial de 2022. Mas se você considerar o imposto sobre os combustíveis que teve que ser reposto, ela vai para 8,23 ou 8,25. Essa foi a inflação de 2022 real. O que isso significa, deputado Mauro? Significa que a inflação de 22, a inflação de 23, que oficialmente foi 4,60, na verdade seria 3 e pouco. Se você desconsiderasse o impacto da reoneração, fruto da maquiagem feita no ano anterior. Então, o trabalho que foi feito de política monetária para fazer a inflação cair foi muito melhor do que a gente imagina. Muito melhor do que a gente imagina. E, de novo, de vez em quando me chega um artigo de jornal dizendo que o mundo está se acabando, que está tudo certo. Eu não vejo assim. Nós temos uma concorrência da China que não está com o mercado interno aquecido e está despejando no mercado internacional mercadorias a preços muito baratos, que, aliás, ajuda a controlar a inflação, diga-se de passagem. Mas nós temos que cuidar da nossa indústria, saber se não está havendo dumping. O presidente Alckmin tem feito tomado várias medidas no sentido de evitar a concorrência desleal, que aí ninguém quer. Ministro Haddad, eu acho que o fato de Vossa Excelência ser professor, né, isso transmite nas suas falas uma certa calma. Mas não é essa calma que nós estamos vendo hoje no povo brasileiro, em especial o povo mais pobre. Até porque na campanha, ministro, vocês prometeram picanha e até agora só entregaram para o povo mais pobre pepino e abacaxi. Eu compreendo que o seu papel como ministro da Fazenda é tentar maquiar os dados para transparecer para a população que a economia está boa. Mas ocorre que a economia é número, né? E nós temos que trazer os números, nós temos que trazer os dados, né? E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. 39 ministérios, os privilégios, a farra das passagens, o maior gasto com viagens desde 2014, 3,3 bilhões de reais, 16 bilhões em Lei Rouanet, 37.500 cargos criados. É um governo gastão, que, obviamente, o governo gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui, nós temos aqui o resultado primário do governo. Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Esses são os números do governo. Se nós formos, então, para o resultado nominal, nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico. As contas públicas estão completamente descontroladas. Isso são os dados, isso são os números. E não adianta colocar alguém do IBGE para tentar maquiar os números, né? Porque isso aqui é dado consolidado. Nós temos hoje, infelizmente, ministro, uma política econômica que é um desastre. É uma pandemia econômica. Os números do Ministério da Fazenda, os seus números, são piores do que do período da pandemia que nós vivemos anos atrás, né? E qual é o remédio que esse governo quer, deputado Vermelho, para consertar esse rombo nas contas públicas? Aumentar imposto. O governo só quer saber de aumentar imposto, presidente. Nós temos aqui 22 medidas do governo ao longo desse 1 ano e meio, praticamente, todas aumentando o governo.
reversão de alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas, retomada de PIS e COFINs sobre a gasolina, imposto sobre exportação de petróleo, retirada do ICMS da base de cálculo de créditos do PIS e COFINs, tributação de apostas esportivas, imposto sobre importações via e-commerce, aumento do IPI sobre armas de fogo e munição, aumento do imposto de importação de painéis solares, veículos elétricos e híbridos importados voltam a ser tributados, fim da isenção do imposto de renda de pessoa jurídica sobre benefícios fiscais, novas regras para limitar o uso de juros sobre capital próprio, o come-cota sobre os fundos exclusivos, a tributação sobre as offshores, retomada de PIS e COFINs sobre o biodiesel, e nós temos outras inúmeras medidas aqui, todas feitas por esse governo, ou seja, um governo gastão, um governo que estourou as contas públicas, e eu repito aqui, não sou eu quem diz, são os dados, são os números que mostram que as contas públicas estão arrombadas, e para consertar isso, o que se faz? Aumenta imposto. Agora querem até aumentar imposto sobre as importações, deputado Bongás, alegando uma suposta defesa da produção nacional. Mas que produção nacional, ministro? Está todo mundo passando por dificuldade. Que produção nacional é essa? Em que o pobre está passando fome, o pobre que precisa de um celular, um computador muitas vezes para trabalhar e vai ficar mais caro para ele comprar um computador, comprar um celular. Então veja, ministro, esses são os dados, esses são os números do governo. E aí a gente poderia se perguntar, assim, por que tudo isso? Né? Por que a implementação dessas medidas todas? Né? O que eu vejo, ministro, é que não há uma política de investimento e de desenvolvimento do país. Há, sim, uma política econômica, que foi aquela política que o PT sempre fez, de favorecimento dos amigos do rei. Quem são os amigos do rei? Basta nós vermos aqui. Quem são os principais financiadores de campanha do Lula? Os banqueiros. E daí eu ouvi aqui, agora há pouco, o deputado Paulo Guedes, homônimo do ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes, dizendo dos bancos, porque os bancos nos governos passados, nos governos petistas, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. E é isso que vocês estão fazendo, em detrimento do povo pobre, em detrimento do povo que está sofrendo com a inflação dos alimentos, vocês estão favorecendo os banqueiros, estão favorecendo o grande capital, estão favorecendo a Faria Lima, em detrimento, repito, do povo pobre. Mas não é só isso, não é só aos banqueiros e ao mercado financeiro que vocês prestam continência. É também a política norte-americana, ao Biden, ao Partido Democrata, que vem com essa imposição de agenda verde. Vocês fizeram um PAC verde. O PAC verde, a gente não tem nem estrada para rodar direito no nosso país. E vocês incentivando a compra de ônibus elétricos. Para quem? Favorecendo a quem? A margem equatorial. Até quando o PT e a dona Marina Silva vão sabotar o desenvolvimento econômico do nosso país, líder Isnaldo? Até quando vão continuar servindo a interesses que não os dos brasileiros? Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Saudade do Paulo Guedes, tá com saudade do Paulo Guedes. Saudade do Paulo Guedes. Fixação, hein? Saudade do Paulo Guedes. Isso é fixação. Quem fez tudo apareceu, hein? Respeite o ministro, deputado Felipe. Se nós estivéssemos sob o Paulo Guedes, certamente isso não estaria acontecendo. Eu tenho certeza absoluta disso. Estaria pior. É só olhar os números. Aí, ministro Haddad, posso retomar, presidente? Excelência tem a palavra. Ou seja, ministro Haddad, e repito, se fosse Paulo Guedes, isso não estaria acontecendo, vocês podem ter certeza disso. Ou seja, ministro Haddad, o pobre está passando fome, a população brasileira já sente a crise na pele, a inflação dos alimentos chegando, o governo só pensando em aumentar imposto para pagar a conta que está cada vez mais cara. Isso tudo é consequência dessa ideia mofada, desse socialismo petista, que quer porque quer cada vez mais aumentar impostos, favorecendo os banqueiros em detrimento do povo brasileiro. Nós estamos assistindo, no final das contas, o governo que mal terminou o segundo ano, estamos há 1 ano e meio do governo, mas parece que está acabando o governo. É o fim do governo já antes de acabar o segundo ano. O Brasil, respirando por aparelhos, nós estamos vendo uma crise econômica chegar até nós nos próximos meses, porque número não mente. Os dados estão aqui, eu mostrei os gráficos. Não adianta dar risada, não adianta colocar presidente do IBGE para maquiar os dados, porque os números não mentem, líder Zé Guimarães. Então, o Lula deu para Vossa Excelência recentemente, a missão de ler menos livros e fazer mais política. Eu acho que pelo bem do Brasil, ministro Haddad, Vossa Excelência deveria voltar para os livros e deixar de fazer política. Obrigado, senhor presidente. Agora, eu queria me deter um pouco na fala do deputado Felipe. Deputado, leve a mão o que eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui, mas não, assim, não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O
senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim, o senhor, não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar aos livros, mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior, o senhor colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote. Só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação, não importa. Fernando Henrique, Dilma, Lula, ninguém deu calote. O Collor deu um calote, quase destruiu aí parte da economia brasileira, e o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA, que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Então, pega o caso, eu não falo isso, eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira, o gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no Estado de São Paulo. Aí o Estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila, que foi pago o ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança, infelizmente. A partir desse ano, o senhor começa a nos cobrar. O que aconteceu aqui do ponto de vista democrático, a transição mais perversa da história, nunca houve uma transição em regime democrático tão violenta quanto essa, inclusive com as contas públicas. Nós passamos o mês de dezembro vendo o governo anterior tomar medidas para tirar a arrecadação, para comprometer ainda mais o orçamento do ano seguinte. Nós tivemos que, ao Supremo, suspender as medidas do presidente em exercício, porque o país estava sem presidente, estava sem ministro da Economia. Você não conseguia encontrar ninguém, não tinha com quem falar. Quem fez a transição foi o presidente Lira e o presidente Pacheco. Agora, qual é a injusta aí? Me diga. Justo é não taxar offshore. Bonito. Não taxar fundo fechado. Parabéns. O país que o senhor tem em mente é muito diferente do país que eu tenho em mente. Por isso que nós ganhamos a eleição e vocês perderam a eleição. Agora, se você está dizendo que nós temos apoio da Faria Lima, eu gostaria de ter apoio de todo mundo, viu? De todo mundo. Mas se fizer uma pesquisa lá, o senhor vai ver que não é bem assim. Infelizmente. Porque eu penso que eu estou fazendo um trabalho, né, para o país, para que todo mundo ganhe. Não quero que banco tenha prejuízo, não quero que o mercado de capitais... Eu quero a prosperidade do mercado de capitais, do crédito, quero a prosperidade da indústria, do comércio, quero geração de emprego. Tem gente reclamando da queda da taxa de desemprego. Nunca vi isso. Tem quantos ainda? Olha, o desemprego está muito baixo. Isso é um risco para a economia. Eu não acredito nisso. Eu penso que é possível um ganha-ganha para a economia brasileira. Senhor presidente, fazendo algumas ponderações antes da pergunta. O governo federal, o governo Lula, cortou 4 bilhões de reais na educação, na saúde, principalmente, na ciência e tecnologia e na farmácia popular. A dívida pública do governo está em 6,5 trilhões de reais. 6,5 trilhões de reais. O arcabouço já está vendo que está dando problema. A fila dos ossinhos em Cuiabá continua. Aquela famosa fila dos ossinhos que saiu no governo Lula, na campanha e tudo mais, continua essa fila dos ossinhos em Cuiabá e está maior a fila dos ossinhos em Cuiabá. Está maior. Há mais de 1 ano do governo, as filas dos ossinhos em Cuiabá está maior. Aumentou os empréstimos
durante o governo Lula. Teve um aumento considerável. Os maiores financiadores da campanha do Lula foi o Banco Itaú. Pessoas do Banco Itaú, não o banco, mas sócios do Banco Itaú foram um dos maiores doadores da campanha do Lula, que está na lista da Forbes dos super ricos. E que também foi o que mais cresceu durante o ano de 2023. Os empréstimos dos bancos, a renda dos bancos, cresceram em 2023 em 107 bilhões de reais, puxado principalmente pelo Itaú. A JBF também está na lista dos super ricos. E é um parceiro do governo desde a época do mensalão, dos esquemas e tudo mais. A minha pergunta para o senhor, olhando todos esses números, olhando esses gráficos, esse aqui que eu achei que estava invertido, mas é assim, negativo mesmo. A minha pergunta para o senhor é, o senhor é um negacionista da economia? O senhor não acredita na economia? Na ciência da economia? O senhor não acredita nos números? É um negacionista dos números, negacionista das exatas? Porque não faz o menor sentido. O valor do arroz está difícil, e antes já estava difícil, antes da tragédia do Rio Grande do Sul já estava difícil. O valor dos produtos estão difíceis. A picanha não chegou no prato do brasileiro, aumentou o número de desemprego, aumentou o número de empréstimo, os bancos estão só ganhando no governo Lula e ele está com greve na área da educação por causa dos cortes. O senhor é um negacionista? O senhor não queria estar no Ministério da Fazenda e queria estar no Ministério da Cultura tocando Blackbird? Essa é a intenção do senhor? Porque não faz o menor sentido. O senhor está fazendo esse discurso manso e ponderado, enquanto o Brasil não está desenvolvendo bem na economia. Toda a OCDE tributa fundos fechados e offshore. Bets que o senhor manifestou, esses jogos online, o senhor está defendendo isenção de jogo? Quer dizer, não só o senhor está defendendo a permissão dos jogos, mas o senhor quer que seja uma atividade incentivada pela não tributação? Será que o senhor está no juízo perfeito? Não é possível alguém, deputado Túlio, defender. Né? Tem toda uma bancada evangélica que com legitimidade, defende que as pessoas não joguem. O deputado Kim vai além. Ele quer incentivar o jogo pela não tributação. Presidente. É um fenômeno novo, que é a não tributação dos jogos de azar. Quando alguém me imputa uma falsa opinião... Veja bem, respeite a fala do ministro. Eu tenho direito de me defender. Em nenhum momento, ministro. Só para esclarecer, em nenhum momento eu falei de aposta. Foi o deputado Felipe, né? Foi o deputado Felipe. O senhor tem razão. Não. Eu ia fazer. É do seu partido ou não? Não, né? Não. É de outro partido. Isso. De qual partido é o deputado Felipe? O deputado Felipe é do PL. Do PL. Me perdoe. É o PL que está defendendo, estranhamente, né? Está defendendo que os jogos não sejam tributados. Peço à bancada evangélica que preste atenção nesses depoimentos. O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, eu gosto da cultura. Eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm. Vocês não gostam. Não gostam. Mas vocês vão ter que aprender. É só música que ele gosta, vocês vão ter que aprender a respeitar um dos maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro. Eu ouvi o senhor. Deputado Abílio, por favor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado. Ouve alguma coisa de mim. Os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando goela abaixo do governo 2 leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi. Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem Deputado gosta, Abílio, vai. por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Claro. Que eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas, porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico, respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filmes, deixa o povo gostar de outro. Qual é o problema? Tem que todo mundo gostar do que o senhor gosta? Essa questão dos aplicativos, dos marketplaces, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso, ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate. Isso é ruim. Vocês passaram um pano para contrabando, estimularam o contrabando. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. O senhor devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui
os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro, primeiro. Fala. Fala, Deputado, só para... Não, veja. Não vai falar. Você não vai falar. Não, ele... Presidente, Eu não vou te causar esse constrangimento. Eu não vou te causar esse constrangimento. Não tem nenhum problema, ministro. Porque, sou sabe por quê? absolutamente Por quê? claro da atenção por parte do governador Tarcísio ou de qualquer outro governador. O varejo brasileiro é honrado. É feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. O senhor vai fazer o quê com o desemprego depois? Esse tipo de coisa, deputado Abílio, é muito ruim. Vocês estão habituados a fazer um debate político que é rebaixado, porque é um debate de rede. É uma briga de rede, em que você faz o recorte da fala e tenta ganhar apoiadores. Não é aquela coisa demorada que o processo legislativo exige, deputado Lindenberg. Só que quem toma a decisão como homem de Estado não fica atrás da lacração, fica atrás do que é bom para o país no médio e longo prazo. Agora, ficar vindo aqui, fazer esse tipo de coisa, todo mundo preocupado com essa situação. Me dá de novo aquele documento. Olha isso aqui. Olha do que nós estamos falando. São todas as confederações e centrais sindicais. E o senhor joga fora, joga no lixo. Não quero ouvir ninguém. Essa é a prática do bolsonarismo. Não ouvir. Não querer saber o que está acontecendo. Ah, vacina, sou contra. Não quer ouvir um cientista. Mas não aponta caminho, é só na desinformação. Isso só me chama de negacionista. Eu defendi a vacina o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram calote, vocês negam que deram calote em precatório, vocês negam que deram calote em governador. E eu que sou negacionista? Então, deputado Abílio, o senhor teve o seu tempo, eu ouvi. Não funciona assim. Deputado Abílio, eu peço a Vossa Excelência que a gente possa ouvir aqui. O ministro está ouvindo a todos nós aqui. O ministro educadamente escutou claro, todas as críticas. Sim, ele tem direito de falar. De ordem. O artigo 256 diz que ele não deve se desviar dos assuntos. E ele está falando de outros assuntos. Não, ele está respondendo aqui a todos os assuntos. Ele não respondeu Está respondendo a todos os assuntos. Desviou o foco. Não, ele está respondendo a todos os assuntos. Ouviu atentamente aqui. Ouviu atentamente. O senhor me chamou. Deputado Abílio, O senhor me chamou de negacionista, eu estou lhe respondendo. Negacionista da economia. O senhor que é negacionista. Da economia. O senhor nega. fez um discurso de antropologia. O senhor nega o calote? Peraí. O senhor nega o calote? 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 Nega? O senhor nega o calote? Eu estou dizendo que houve um calote. O senhor nega? O senhor nega? Não houve corte. Houve contingenciamento e pode ser liberado até o final do ano. Pronto. Está respondido? Está respondido? Aguarde. Se chegar no fim do ano contingenciado, só reclama. Se não chegar, só pede desculpa. É assim que funciona a vida democrática. Está respondido. O senhor negou o calote, o senhor é negacionista. Não? Ah, obrigado. Reafirmou o calote, eu fico satisfeito que o senhor não é negacionista. Parabéns. Não seja assim, deputado. Não seja assim. Deputado Abílio. Pois não, questão de ordem. Questão de ordem. Tá? Senhor presidente, questão de ordem, artigo 256, parágrafo 2º e 3º. O convidado deverá limitar-se ao tema ou questão em debate e disporá, portanto, de 20 minutos prorrogáveis a juiz da comissão, não podendo ser aparteado, caso que ocorreu. Caso o expositor se desvie do assunto ou perturbe a ordem dos trabalhos, o presidente da comissão deverá adverti-lo, caçar-lhe a palavra se necessário e determinar que sua retirada do recinto. No caso, eu sei que o senhor não vai caçar a palavra e nem vai pedir para que retire do recinto, porque é um convidado e a gente quer ouvi-lo. Mas eu quero dizer ao senhor, assim, ministro da Economia, não da Antropologia, não da Cultura, o senhor se atente ao tema do qual o senhor foi convidado. Ô, presidente, não está aqui com não é questão de ordem. Se posicione. Vamos obedecer a ordem das inscrições. O deputado está fazendo uma fala de conteúdo. Pronto, eu não vou receber a questão de ordem. Meu querido amigo Abílio, não, eu não preciso receber. Não, eu vou responder, mas não vou receber porque o ministro estava respondendo as colocações. Não se desviou. Na sua opinião.
Eu respeito, deputado Abílio, mas eu não considero que ele estava desviando. Não considero. Vossa Excelência não falou de música aqui, a gente está falando de economia. Mesmo assim, ninguém questionou nenhuma analogia que Vossa Excelência fez. Mas vamos continuar aqui o debate. Nós já estamos aqui acabando com a palavra o deputado Pedro Paulo. Vou manter a palavra. Depois. A questão de ordem, o microfone está desligado, presidente. Não. Eu mantive. Como o microfone estava desligado se o deputado Pedro Paulo estava falando? O próprio deputado Pedro Paulo pediu para ligar. O microfone do deputado Pedro Paulo está ligado e Vossa Excelência está ligado. Não tem como estar desligado. Ligou agora, presidente. Não. Vossa Excelência acabou de ligar, presidente. Já dei a palavra, já está concedida a palavra. Depois Vossa Excelência faz a questão de ordem. Agora vai se tornar intempestiva. Depois Vossa Excelência faz a questão de ordem. Vou manter a palavra, deputado Pedro. Com todo respeito a Vossa Excelência, se eu não fizer a questão de ordem agora, ela vai se tornar intempestiva, ela vai perder o seu objeto. Deputado Kim, eu não posso tirar a palavra. Não posso tirar a palavra já concedida ao deputado Pedro Paulo. Presidente, a palavra foi concedida de maneira antirregimental. Eu já dei a palavra para ele, já está concedida, eu não posso retomar. A questão de ordem é sobre isso, presidente. Não posso. Deputado Kim, regimentalmente eu não posso. Eu tenho todo o respeito ao deputado Pedro Paulo, tenho todo o respeito à Vossa Excelência. É uma questão de ordem muito simples e objetiva que se nós não estivéssemos discutindo, ela já teria sido resolvida. Deputado Kim, eu entendo a sua urgência em fazer a questão de ordem, mas eu não vou tirar a palavra do deputado Pedro Paulo. Eu gostaria que o senhor respeitasse isso. Muito bem. Aqui tem um presidente ainda aqui nessa CPI. Regimentalmente, questão de ordem de precedência. Gostaria que o senhor entendesse isso. Pronto. Regimentalmente, questão de ordem de precedência. Com a palavra, deputado Pedro Paulo. Com a palavra, o deputado Pedro Paulo. Obrigado pela garantia. Só regimental. O senhor chamou o regimento, eu estou tendo que responder regimentalmente. Eu não levantei. Pela ordem, presidente. Inclusive, o senhor mesmo instruiu. Dois pesos, duas medidas, senhor presidente. 2 pesos, 2 medidas, senhor presidente. Eu tentei fazer a inscrição pela comunicação de liderança. O senhor e a assessoria do senhor orientou que havia um acordo de procedimentos que foi, inclusive, enviado a todos, para que essas comunicações, incluindo as comunicações de lideranças, fossem feitas e registradas via e-mail até o fim da apresentação dele. O senhor está abrindo uma exceção. Se o senhor for abrir a exceção ao MDB, haverá necessidade de abrir a exceção para o PL também. Não, até o fim da fala. Então, 2 pesos até e o 2 fim medidas. da fala, deputado. Senhor presidente, não foi essa orientação dada à assessoria, presidente. Não. Ao seu lado... Não, ao meu lado, não. Ao seu lado. Quando Vossa Excelência esteve aqui, quem estava nessa cadeira aqui era o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ao seu lado está o assessor que nos comunicou, senhor presidente. Não foi ao meu lado. Não foi ao seu lado está. Eu estou falando agora com o presidente. Eu estou falando. Não estou abrindo o precedente. Eu estou falando que, estou reiterando o que eu falei aqui no início. Que a liderança, comunicação de... Não, veja, a comunicação de liderança, de acordo com o artigo... Aí fica o artigo para Vossa Excelência. O artigo 66 do Regimento Interno, que pode ser feito a qualquer tempo, independente da inscrição do STR. Estou repetindo aqui o que eu falei. E não vou retirar. Estou repetindo aqui, tá? Quero questionar Vossa Excelência, primeiro, 2 pontos. O primeiro é o item 8.1 do Acordo de Procedimentos assinado por Vossa Excelência para a realização desse comparecimento do ministro. No Acordo de Procedimento, há a previsão de réplica e tréplica, mas Vossa Excelência não implementou isso... Gente, peraí, só um minutinho. Eu vou pedir aqui o silêncio. A gente precisa ouvir aqui. O deputado Kim, por favor, questão de ordem. Então, o primeiro questionamento, presidente, é sobre o item 8.1, que prevê, o Acordo de Procedimentos assinado por Vossa Excelência, que prevê a réplica e a tréplica, que não foi concedida a nenhum parlamentar nesta reunião de hoje. Eu quero questionar Vossa Excelência se o acordo de procedimentos... Não, mas é facultado para o orador, não para o presidente decidir quem faz Ninguém pediu réplica aqui. Então, você está pedindo agora a questão de ordem, mas ninguém pediu. Por isso que eu disse que se eu fizesse agora seria intempestivo, porque eu deveria ter pedido logo depois do que eu falei. Eu pedi, Vossa Excelência não concedeu, e disse que era o presidente e desrespeitou o regulamento que Vossa Excelência assinou. Então, eu pedi no momento correto. Vossa Excelência não concedeu a questão de ordem de maneira antirregimental. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao acordo de procedimentos, gostaria de ter garantido o meu direito à réplica. E o segundo ponto é em relação ao inciso 7º do artigo 74 do Regimento da Câmara, que trata sobre direito de resposta quando há, e eu entendo que tem havido, atribuição indevida de opinião pessoal por parte do ministro ou de qualquer outro parlamentar da Casa, que também me garantiria 1 minuto de direito de resposta. Termos em que peço deferimento, presidente. Claro. Sobre a questão, veja bem, as duas questões. A primeira, da questão de ordem, eu já tinha concedido a palavra antes de você falar... Vossa Excelência falar pelo microfone, deputado Kim. Tenho o maior respeito, Vossa Excelência, tá? Vossa Excelência tem faz um trabalho brilhante no que Vossa Excelência acredita e toca isso da melhor forma possível. Tenho o maior respeito dessa presidência, não é só minha como deputado, dessa presidência. Mas eu já tinha concedido a palavra ao deputado Pedro Paulo. Primeiro ponto. Se fosse diferente, pode ter certeza que Vossa Excelência eu teria concedido a Vossa Excelência a questão de ordem. A questão da tréplica, não. A tréplica, foram outros pontos. A questão da tréplica, não houve nenhum pedido de tréplica, não houve. Em nenhum momento. O senhor levantou agora. E a questão de direito de resposta, veja bem, posso lhe dar sem problema esse direito de resposta. Muito embora o ministro fez a correção a tempo e solicitou aqui até o nome do deputado que teria feito
teria colocado o deputado Felipe, ele fez a correção aqui. Fez a correção. Você não sentiu, Vossa Excelência não se sentiu contemplado com a correção que o ministro fez? Porque e pediu desculpas. Para além do tema que o ministro se corrigiu e pediu desculpas a mim, posteriormente ele prosseguiu e atribuiu outras 3 opiniões indevidamente a mim. Mas qual foram as 3 opiniões? Em relação a dizer que eu não considero que o varejo brasileiro seja honrado, coisa que eu nunca disse, não, nem então sequer se teve isso, então vou conceder. Veja bem, ele fez perguntas retóricas, mas veja bem. Exatamente, você não acha... Não foram esses os termos, presidente. Não, tudo bem, eu vou, para ser justo aqui, veja bem, eu vou lhe dar 1 minuto de resposta sobre esses outros pontos, não sobre a atribuição a Vossa Excelência das apostas, porque ele já retirou e pediu desculpas. Perfeito, sem problema. Okay? Então, 1 minuto para Vossa Excelência. Então, quero primeiro, presidente, dizer que em nenhum momento eu insinuei que o varejo e a indústria brasileira não é honrada. Outro ponto que o ministro também colocou, de que eu não escutaria, eu não receberia os setores no meu gabinete também. Todo mundo que é do setor sabe que isso é mentira, que isso não se sustenta, que o ministro fez a afirmação de maneira absolutamente leviana. E também da afirmação final de que eu não teria feito nenhum questionamento com fundamento, que eu só estaria lacrando. Quando, na realidade, de 3 questionamentos muito objetivos que eu fiz ao ministro, ele não respondeu nenhum deles. Nem sobre quais privilégios para a elite do setor privado vão ser cortados pelo governo, para além da questão de aumento de tributação, que foi endereçada já pelo ministro, da elite do funcionalismo público, que essa sequer foi pincelada pelo ministro, e do último ponto, questionamento mais direto e objetivo, que o ministro está fugindo de responder desde o início dessa reunião, qual é o posicionamento do Ministério da Fazenda em relação ao destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores hoje em votação do Mover, da tributação, da imposição de imposto de importação em 60% para as compras online. O ministro não colocou o posicionamento do Ministério até agora. É isso, presidente. Obrigado. Senhor presidente, também é questão de ordem, também sobre o artigo 5º, inciso 3º, da Resolução 25 de 2001, inclusive, tá? Senhor presidente, são 2 questões. Uma é a questão de ordem de falsas acusações atribuídas a mim. De modo algum, eu me posicionei contrário à cultura brasileira e nem fui favorável a algum tipo de monocultura afirmada pelo ministro. De modo algum, eu fiz um questionamento sobre a circunferência da Terra, se é redonda ou plana, que o ministro fez a afirmação. Deputado Abelho, não, essa acusação é falsa. Não, deputado Abelho. Essa é questão de ordem, presidente. Deputado Abelho, com todo respeito, deputado Abelho. Não, deputado Abelho, por favor, deputado Abelho. Não. Senhor presidente, de forma alguma, foi feito colocado. Não, deputado Abelho. E mais uma coisa, por favor, com toda certeza redonda. Não, com toda certeza redonda. Pelo amor de Deus. Levemente achatada nos polos, mas com o senhor presidente, é necessário fazer a correção? Deputado Abelho. Não, senhor presidente, o senhor interferiu em minha questão de ordem, e o senhor não pode. Mas não é questão de ordem, presidente. Tá? É questão de ordem, sim, sobre falsas acusações atribuídas a mim. E ainda, senhor presidente. Estou evitando o constrangimento, amigo. O constrangimento já foi feito, presidente. Deputado Abelho, por favor. E mais uma questão, senhor presidente. De modo algum, eu falei para o ministro não ler livros. Quem falou isso foi o Lula, não fui eu. Então, senhor presidente, eu gostaria que ele reparasse as inverdades. Tá. Deixa eu responder a questão de ordem dele aqui, que não foi questão de ordem. Deputado Abelho, não foi. Não. A primeira não foi questão de ordem. Não vou receber aqui o direito de resposta. Não vou pedir para o ministro para poder se retratar sobre o que se Vossa Excelência. Não vou pedir. Me perdoe. Não vou pedir. Não vou falar sobre Terra Redonda aqui, sinceramente. Não vou. Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Não vou fazer. Não. Tudo bem. E veja bem. O governo quer apenas o quê? Arrecadar. Então, agora nós estamos com essa questão de mais taxação sendo criada, essa questão, inclusive, da taxação aí, né, dos impostos sobre importação pela internet. Eu acabei de receber aqui uma pesquisa feita pelo PROCON, CLDF, dizendo que quem vai ser mais taxado vão ser classe C e D, né, compra pela Shopee. Então, eu vejo assim, é preciso dar um basta nessa sanha arrecadatória, e eu não vejo que isso faça bem nenhum, e a gente tem que cuidar de começar a enxugar as despesas. Se a gente não fizer isso, a preocupação que já vem sendo externada por diversos economistas, e economistas, como eu disse, que historicamente apoiaram o PT, ela demonstra para a gente uma catástrofe que se avizinha aí. A gente sabe que a inflação dos preços ao consumidor, né, ela estava, especialmente dos alimentos, já tinha estourado muito antes do que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Então, assim, isso está sendo visto pelo governo. Né? O endividamento do Brasil segue, sim, com números absurdos. O arcabouço já foi descumprido várias vezes. Qual é o objetivo disso? Eu acredito que todo mundo está vendo que isso vai destruir a economia. O que é que o governo vai fazer para impedir que isso aconteça? Por que taxar os mais pobres? Aqui eu pergunto, nas compras internacionais, taxar é a única solução do governo? Quando é que o governo vai olhar para o controle das despesas? E mais uma pergunta, por último, a reforma administrativa. O governo tem alguma intenção de fazer a reforma?
como instrumento para enxugar as despesas? Ministro, com relação, só para esclarecer, com relação à cobrança de Shopee, eu não estou me referindo ao ICMS, evidentemente. Eu fui procuradora do Distrito Federal, chefe da fiscal. É o único imposto que está sendo cobrado. Não, hoje nós temos um projeto aqui que está em trâmite na casa e o governo não abre mão, segundo o líder Guimarães, de se cobrar, se faz uma cobrança das compras até $50. Deputada Mas é Bia, imposto federal, não é imposto de não, mas você importação. sabe o que eu disse para a senhora? Que hoje, o único imposto cobrado... Sim, mas eu não estou me referindo ao ICMS. Não, mas eu estou. Sim, mas quando eu falei para o senhor dessa cobrança, que eu estou falando do que nós estamos votando agora, Bom, né, que está em pauta, mas o líder do governo. Não, porque nós já tentamos... Não, mas ele fala pelo governo. Consciência. Não, mas o líder do governo fala pelo governo. Ele disse, inclusive, que o governo não abre mão dessa cobrança. E nós temos os dados de classe C e D, que serão mais de 70% taxados. 30 segundos só. Então, 30 segundos. só para dizer, com relação... Eu penso que a senhora devia... Não, de leve diferente. Na presença do deputado Guimarães. Não, ele estava aqui agora. Então, mas eu não na tenho como reunião de responder por liderança, vários Deputada, deputados a senhora está aqui- desconhecendo que o PL apresentou uma emenda, PL, dizendo o seguinte, a pessoa só pode comprar uma vez por semestre. Isso foi, não, O Luciano Hang atuou aí. Peraí, gente, são 14 horas, eu quero responder Eu a quero só deputada. dizer o seguinte, que, obviamente, deputado, que o senhor já me conhece, já me viu em mesa na RO, discutindo, trazendo propostas, que inclusive o governo acatou a minha proposta do PERS. Então, Você veja como o governo é eu tenho sensível. sempre buscando colaborar. Então, nesse caso, eu não estou me referindo ao ICMS, que é estadual. Eu fui procuradora do Estado, procuradora-chefe da Fazenda. Mas a o que eu senhora é a quero favor da dizer cobrança do ICMS estadual? Não, eu estou me referindo aqui ao Não, mas imposto. eu pergunto- Eu sou contra aumentar qualquer taxação. Então, nesse senhora é a caso, eu favor não de- estou falando do que está sendo cobrado. Eu sou contra aumentar essa taxação, tanto que eu tenho uma emenda para fazer o seguinte: como estão se movimentando, dizendo, olha, isso prejudica a indústria nacional, então eu tenho uma emenda que é o seguinte: vamos não cobrar nenhum imposto, nem da importação e nem de quem está aqui até $50. É algo que pode ser debatido aqui no parlamento, é uma proposta. Com relação já fez ao análise de fundo, impacto disso? Não, Na economia eu não nacional? fiz impacto. Não? Eu apresentei essa proposta porque eu tenho o impacto da cobrança para a classe C e D. Agora, com relação Mas ao é que eu não fundo entendi, do eu não governo... entendi o seu posicionamento. Eu não consigo responder a senhora sem entender o que a senhora pensa. O Sem único entender o que eu penso? eu não entendi. Por Eu exemplo... disse que hoje, Não, na mas proposta, deixa foi eu fazer a colocado pergunta. um jabuti. Deixa eu fazer a pergunta. O único imposto que foi instituído no remessa conforme é estadual. A senhora é contra ou a favor que o ICMS seja cobrado no remessa conforme? Não, isso não está em pauta, ministro. O que está em pauta é Por que que não? agora... Não, porque aí a gente teria que realmente rever todo o impacto disso junto aos governos estaduais, aos estados. E eu não estou querendo mexer com os estados agora. Nós estamos tratando aqui Mas de me uma... parece incoerente. Não, ministro, a coerência é que eu sou contra o aumento de imposto. Mas esse foi aumentado. Não, o aumento agora que está sendo proposto é de importação e governo... O único imposto que foi federal. instituído... O único Ministro, imposto que foi instituído foi o imposto Ministro, estadual. no Mover, que não trata desse assunto, foi colocado um jabuti. Quem colocou? No Mover... Quem colocou? O relator colocou um Quem é o jabuti. relator? É do PT? Não, eu não sei quem é o relator. Átila Lins. É do PT? Mas, É não, do PT? Ministro, não estou falando só do PT, na reunião de liderança. Mas, deputada, eu fico Ministro, sem deixa poder eu só falar. responder Ministro, dessa o maneira. governo Esse não debate abre eu mão. gostaria de fazer, porque é a indústria nacional. Só um Ela está minuto. sendo contra a indústria nacional. Não, pelo Não, veja, contrário, eu estou Então, propondo... esse debate eu quero fazer. estou- Bia, Se peraí. esse debate Eu estou ela é olhando para o contra a consumidor. indústria nacional. Não, deputado, Eu não quero por trazer os produtos gentileza, eu não Bia, quero Bia. debater O PL com quer Vossa taxar, Excelência. Bia. Gente, por favor, Traz da Bia, China, não Bia, estou... Bia. Ministro, Bia. presidente, eu do estou Brasil. sendo atacada. Ao invés Não. de poder fazer uma ponderação... Traz da China e eu estou destrói o sendo Brasil, é atacada. isso? Calma. Presidente, Vamos- eu estou vamos- sendo atacada. Eu quero concluir a minha fala. Por gentileza, ministro. Dep- Por dep- favor, eu peço do deputada senhor Kiss. a Totalmente fora do mesma horário. seriedade que eu estou tendo aqui. Não vamos falar do ICMS, eu não estou falando disso. Estou dizendo o seguinte, foi colocado um jabuti. E nós estamos tentando negociar isso na reunião de liderança. O líder do governo, eu acho que ele tem fé pública, tem boa fé, né? Ele falou para frente de todos os deputados que estavam lá que o governo não abre mão dessa taxação até os $50. Por conta disso, 2 emendas foram apresentadas pela minoria. Uma delas é para simplesmente suprimir, essa é de minha autoria, suprimir do texto esse jabuti que foi colocado. Essa é uma emenda. A segunda emenda, de autoria da deputada Adriana Ventura, do Novo, que é vice-líder da minoria, é para que, então, como as empresas, a empresa nacional tem reclamado que há um desequilíbrio na taxação só delas e não do importado, então que se retire até $50 qualquer cobrança de imposto federal. Não se está falando de ICMS aqui. É uma proposta que vai ser debatida no plenário. Deputada Bia, a É senhora- só isso. que eu Deputada estou Bia, o colocando. PL Então, está eu só propondo falo- taxar, Não está mais. dá direito o PL a está retirando uma compra essas por semestre e outra compra. Aí fica Deputada, fazendo outra discurso pra história. fora. Não estou Deputada, debatendo eu vou com responder Vossa a sua Excelência. pergunta. Eu Eu vou pergunto responder a a sua Vossa pergunta. Excelência se o governo não tem como abrir mão dessa proposta de importação até $50. Essa proposta não veio da área econômica. Não veio da área econômica. Pronto. Ok. Tá Então, respondido. presidente, só uma sugestão. Sim, sim. Só uma O sugestão. único imposto que Esse continuará debate- sendo cobrado é o dos governadores, que foi instituído ano passado. Presidente, só uma Esse questão de foi ordem. A instituído questão de ano ordem é a passado. seguinte, ministro. E, na minha opinião, governo eu poderia falei até a concordar em favor. retirar. Defendi os governadores. Eu defendi os governadores aqui. É bom que se diga.
Estou dizendo que o Com único relação ao imposto... fundo do Mover também, Vossa não, Excelência não me deputado. respondeu. Então, deputada aqui. Mas Vossa Excelência não me respondeu quando eu Presidente, digo uma sugestão. que Presidente, está sendo feito aqui uma Deputada aqui, maquiagem. só quero lembrar, peraí, só para lembrar pra uma concluir, Não, presidente. deputada aqui, com todo... Veja, Presidente. com Pra toda a concluir, eu vênia, estou falando de forma técnica, todo não estou respeito, eu sei. lacrando. Estou falando o ele não seguinte, precisa responder. Presidente, Veja, presidente, a uma senhora questão sabe que a senhora chegou aqui, a gente deu a comunicação de liderança. Sim, eu sei. A comunicação de liderança ele não precisa responder. A senhora não pode exigir que ele Não, eu não responda. estou exigindo, estou Tá, pedindo a eu ele sei, que mas respondesse sugestão, o Porque a último senhora disse que aspecto. estava sendo desrespeitada, enfim, porque ele não não. estava respondendo, não, Essa veja. não pelo Aí eu tenho que ministro, atuar pelos aqui para colegas poder que estabelecer a começaram não verdade pelo ministro. e estabelecer aqui Não, eu não estava sendo o atacada regimento pelo dessa ministro. casa aqui, dessa Estava comissão. sendo atacado pelos colegas que Não, começaram a querer não, debater algo não. fora do que eu Com estava todo- falando. Eu respondi, Só a questão do mover, ministro. eu respondi dizendo que não concordo com as críticas, porque a transparência do aporte aos fundos está sendo feito na forma das leis fiscais. Não há excepcionalidade. No mover, não. Na No minha mover, opinião, não, porque é o empresário... Desculpa, deputada, a senhora não Mas aí pode a tirar senhora, uma conversa a senhora vota contra, não tem Presidente, problema. A senhora Não, teve uma o tempo sugestão, seu de presidente, fazer uma as sugestão. perguntas. Eu tenho certeza. Tá bom, Gás, Tá aqui. ok. Só Não, para, deputado Pessoal, Gás, eu só pra... escutei. Aqui a reunião estava terminando. O ministro estava fazendo a despedida, o presidente já tinha chegado e houve uma nova interpelação. É um outro assunto. Este assunto, ministro e presidente, eu quero fazer. Porque aqueles que defendem não ter uma política sobre o produto que vem de fora é que eles estão destruindo o nosso país. É por isso que a indústria está mal. Então, esse debate eu quero fazer. Quem diz, pode trazer produto de fora, é que ele não quer emprego no Brasil, não quer indústria brasileira. Esse debate eu quero fazer, mas ele tem que ser feito no momento corretamente. Com certeza, Então, mano. é isso que eu quero sugerir e parabenizar mais uma vez o nosso ministro Concordo, Vossa Excelência. Eu acho que só agradecer mais uma vez, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos ilustres convidados, nosso convidado, nosso ministro, dos nossos parlamentares. Dizer, viu, Pedro Paulo, quem sabe aqui, a gente passou mais de 5 horas aqui, quem sabe no futuro a gente possa estar dizendo que ficamos aqui na CFT debatendo aqui reforma tributária, economia, com o presidente da República, quem sabe?